Olá pessoal, muito boa noite, né? Mais uma sexta-feira, então nós vamos de live e hoje nós vamos falar então sobre fraude financeiras nos investimentos, né? E como que a gente consegue identificar e ficar fora, né, dessas fraudes aí, beleza? Eu acho legal comentar isso porque a gente eu vi uma reportagem essa semana falando que o número de fraudes aumentou muito no ano de 2020 e não era para menos, né? Para a gente perceber que as pessoas em pandemia ficaram muito reclusas em casa e houve, né, grande mudança aí no cenário, principalmente econômico, do ponto de vista que foi liberado auxílio, que foi liberado, né, muitas outras coisas. Às vezes as pessoas em casa gastam menos e acaba tendo a oportunidade, né, ou começam a querer fazer alguma coisa com aquele dinheiro e aí os fraudadores muitas vezes, né, aproveitam desse momento e tentam fazer ofertas miraculosas, né, ofertas que enchem os olhos das pessoas que estão escutando e aí querem entrar naquele, digamos, investimento e acaba entrando numa fraude. Então, vou colocar aqui alguns passos para vocês, de forma com que a gente consiga identificar e não cair mais ou menos, vamos falar assim, no conto do vigário, beleza? A primeira que a gente vai falar aí é sobre pirâmide financeira, certo? Então, essa é acho que é bem conhecida pelas pessoas, onde um entra, outras pessoas precisam entrar para poder você recuperar o seu próprio dinheiro, né? Algumas vezes você, por exemplo, paga para entrar uma certa quantia e a partir do momento em que você coloca, por exemplo, um certo número de pessoas, com essas pessoas pagando, parte vai para você e você continua ganhando em função do que elas vão colocando dentro da escala de pirâmide. Então, quanto antes entrar, né, mais em cima você estiver, embaixo o último a pagar, né, vai ser sempre a base da pirâmide, enquanto lá de cima começam a receber todos daquele da base, certo? Então é interessante ficar atento a esse tipo de coisa. Quando lhe é requisitado que é preciso colocar novas pessoas no investimento, então probabilidade de esquema, tá certo? O segundo caso que a gente vai colocar aqui chama-se marketing multinível. É esse mesmo, bem polêmico, né? Talvez alguns não conheçam ou não identifiquem como este tipo, que também tem a mesma lógica, porém às vezes ele envolve alguns produtos, certo? Ele vai colocar para você que você tem que vender aqueles produtos e encontrar novas pessoas para vender aquele produto, certo? Então às vezes você vai ganhando certa comissão das pessoas que você vai colocando naquele marketing multinível, né? Então esse é um formato piramidal que está envolvido com um pouco de produto, certo? E é igual eu falei, às vezes as pessoas não enxergam muito desta forma, ou enxergam também como uma oportunidade de trabalho, ela mesma está ali batalhando, colocando à venda, né? Colocando o produto à venda, correndo atrás, mas alguns casos, não estou falando que são todos, é importante avaliar e identificar, porque muitas vezes eles estão usando o seu recurso para ser colocado em função daqueles produtos e indiretamente você vai tendo o seu retorno. Percebam que ele é muito parecido com o do primeiro caso, tá? Então, por isso que alguns casos, volto a dizer, que pode ter essa conotação desse marketing multinível. A terceira que nós vamos falar hoje é sobre o Forex, né? Ou Forex, como alguns dizem, que é aquela negociação que você faz entre moedas diferentes dentro da sua plataforma de negociação, acreditando que uma determinada moeda vai se desvalorizar e outra vai valorizar. Aí muitos poderiam perguntar assim: ah, Leandro, então todo Forex é errado? Eu conheço gente que faz, inclusive. Não, na verdade a questão é porque ela ainda não é regulada aqui no Brasil, certo?
O fato de não ter esta regulação, você não tem amparo legal caso aconteça alguma coisa de ruim, certo? Eu mesmo já tive contato com alguma corretora que teve oferecendo esse tipo de negociação, e toda a base, né, assim, vamos falar assim, a custódia é quem guarda essas informações ou esses recursos que você está negociando, toda a custódia ela é fora, né? Ela é fora do ambiente legal brasileiro. Não que necessariamente você tenha que estar sempre no ambiente brasileiro. Vocês sabem muito bem que eu defendo também que tenha-se parte de ativos financeiros também fora do Brasil. Entretanto, eu acho que é importante a gente olhar do ponto de vista legal, se é importante o fato eu fazer esta negociação de moedas, se eu estou precisando dessas moedas, ou é simplesmente um fato especulativo de moeda. Eu acho que esse é que é o ponto, eu acho que essa que é a questão. Interessante da gente deixar para dar uma chamada. Por exemplo, às vezes eu já vi casos de pessoas oferecendo, falando, não, eu negocio para você Forex, né? Eu vou negociar, faço um contrato aqui de gaveta. Então esse cuidado ele é importante. Por quê? Porque você não tem garantia da custódia, você não tem garantia com aquela pessoa, por mais que você tenha um contrato, esse contrato pode ser analisado aí pela justiça brasileira e pode ser entendido de que não é algo legal e que possa ser realizado aqui dentro do país. Então eu acho que é importante, primeiro já chama atenção para esse tipo de negociação, certo? Especialmente porque, pensa comigo, se uma pessoa ela consegue fazer recursos, por exemplo, negociando, por exemplo, por ela só, é porque ela pegaria recursos de terceiro, sendo que ela já sabe fazer recurso, né? Eu acho que a gente também tem que ter esse ponto de ser crítico o suficiente de que, caso ela realmente tenha desempenhos superiores dentro do próprio mercado, por que ela não trabalha com um pouco de recurso que ainda tem, multiplica esse próprio recurso e faz a própria multiplicação dentro dos recursos dela? Por que ela tem que ir buscar em outro lugar, né? Então eu acho que a gente tem que estar sempre atento e observar este tipo de deal, né? Esse tipo de contrato, esse tipo de negócio que a gente pode estar fechando. O terceiro, que eu acho que assim vai dar muito pano para manga também, que é o de criptoativos. Ah, Leandro, você já falou, por exemplo, que criptoativos é uma boa. Bom, desde que você entenda que ele também pode ir a zero, né? Aí o pessoal assusta, né? Porque muitas vezes fala assim, é só subindo, né? No ano passado, por exemplo, teve criptomoeda que valorizou quase 1000%, né? Essa semana mesmo a gente teve coisas de 16.000%. Bom, algumas você vê que elas têm fundamento por trás, você vê que ela tem condições de ser transacionada, de ser utilizada, de armazenar recurso e ser negociado, né? A gente tem que lembrar também que a gente, hoje, a nossa moeda que a gente utiliza, tanto o real quanto o dólar, por exemplo, ele é trabalhado em confiança e o quanto eu consigo transacionar esse tipo de coisa, né? Um exemplo claro disso é você trabalhar todo mês, receber um salário combinado naquela moeda. Ou seja, você tem garantia ou certeza de que ao final do mês do seu trabalho você vai pegar aquele montante financeiro, pode ser digital ou pode ser físico, e você vai conseguir, por exemplo, pegar aquelas notas e trocar ali no supermercado, por exemplo, pela comida que você está precisando, né? Esta é a lógica de um ativo em que você consegue trocá-lo em outro lugar, né? Da mesma lógica, por que eu falei que pode ser digital, né? O exemplo que você está aí trabalhando no mês e está recebendo no final do mês com aquele ativo. Hoje em dia, claro, muita gente já recebe diretamente pelo banco e é um ativo digital, né? O banco ele transaciona aquilo ali para você de forma digital. E você chega, por exemplo, na padaria e você compra com o seu cartão de crédito, que também é digital. Então nós estamos falando de transações digitais, né? Por isso que eu estou falando que a lógica dos criptoativos é a mesma. Entretanto, você tem que ver a confiabilidade e se aquele ativo digital ele é seguro, né?
No caso, alguns falam, por exemplo, e eu vou dar um bom exemplo, que é que o Bitcoin ele tem a rede fechada, ele tem as suas confirmações privadas e criptografadas, e portanto consegue confirmar essa transação e ficam todas registradas, assim como também são registrados nos bancos. Então, essa é a lógica que a gente tem que ter sobre o ativo que eu consigo negociar, o ativo que é possível trocar por algo que eu preciso. Essa é a lógica de uma transação de moeda e financeira, e que também tem que ser trazida a lógica para perceber se você tem um ativo que é negociável por outro. Então, portanto, muito cuidado, principalmente no armazenamento, porque se você não sabe fazer o seu armazenamento desse tipo de ativo, né, é um bom cuidado que você passa a ter, porque uma vez que você não entende também como armazená-lo, pode ser um caso que você venha a ser fraudado e pode perder esse tipo de ativo. Então, por isso que eu acho que ele é o último ponto de acesso para quem está aí trabalhando ou pensando no ponto de vista de carteira e de investimento. Então tomem muito cuidado com esse tipo de... Beleza, pessoal? E vamos lá, vamos para o quinto passo. São pessoas que passam por profissionais do mercado financeiro ou profissional de investimento, né? É igual eu falei, aqui no Brasil a gente tem a regulação, a gente tem os órgãos fiscalizadores e que, portanto, a maioria das pessoas precisam de certificação para poder fazer esse tipo de operação, tá certo? Leandro, como é que eu observo? Olha, vê o currículo da pessoa, vê o que ela tem por trás, o que ela está falando, se faz sentido, aprende com outras pessoas também, isso é muito importante, tá certo? Então, assim como tem em qualquer área, né, gente? Essa semana, conversando com as pessoas, a gente vê, a gente tem visto aí com essa questão do coronavírus, pessoas que se passam por pessoas autorizadas a aplicar a vacina, né? Quantas vezes vocês às vezes já não viram reportagem de pessoas fazendo cirurgia, sendo que ela não era médica, por exemplo, né? Às vezes era uma esteticista ou alguma coisa assim, e fazendo lá os procedimentos de embelezamento. Então acho que em todas as áreas, principalmente no momento em que envolve bastante recurso financeiro, né, o olho fica grande, a ganância das pessoas crescem e elas querem atuar naquilo ali, se passando por uma pessoa, né, uma pessoa habilitada, uma pessoa capacitada para fazer esse tipo de coisa. Então a gente tem que estar muito atento, pegar, né, assim, procurar e estar ou ter como referência pessoas que são de fato, né, os profissionais que estão capacitados e autorizados a realizarem esse tipo de assessoria, de acompanhamento e às vezes até de conseguir transmitir as informações e os ensinamentos para todos vocês. Então, muito cuidado, assim como, volto a dizer, assim como em todas as profissões que requer uma capacitação ou talvez tenha até ali uma formação necessária, fiquem atentos para não serem enganados por esse tipo de pessoas. E por fim, né, também a gente tem sites de apostas, né, que às vezes estão ali te fomentando, colocando para você o tempo todo alguma coisa que fala que é investimento, que talvez você tenha capital garantido, crowdfunding. É muito importante você olhar se tem a regulação e se tem base, se existe o ativo, né, que é bem interessante aí de vocês estarem atentos, né? Muitas vezes no dia a dia as pessoas gostam ali de fazer uma apostinha, isso vai acontecer, ou tal time vai ganhar, vou apostar isso aqui com você e tal e tudo mais. Então, por fim, na verdade, quando você também faz isso, né? Vamos supor, aposto um jogo, por exemplo, você tem que saber se a pessoa vai ter condição de fato de te pagar aquela aposta ali, e muitos sempre enrolam, né? Vamos concordar. Ninguém quer ficar pagando a dívida, né? No caso de site de ou então uma aposta individual ou até mesmo em site de aposta. Então é importantíssimo a gente ter muito cuidado com esse tipo de coisa, para poder tomar cuidado. O que é legal também da gente, para finalizar e colocar aqui importante para vocês. O que acontece?
quando a pessoa coloca, por exemplo, taxas muito grandes, né, a gente dá uma desconfiada. Quando a esmola é muito, o santo desconfia, não é assim mesmo? Então, por exemplo, se hoje a gente tem uma taxa Selic em 2,75 ao ano, se a pessoa, por exemplo, chega e te oferece de 2,75 ao mês, você pensa assim, poxa, como que ela vai conseguir isso? Né? Como que ela vai conseguir me pagar? Que lugar maravilhoso que é esse? Onde que ela tem essa rentabilidade tão boa? Eu quero também, né? A pessoa pensa assim. E muitas vezes a gente tem que ter um bom senso de pensar que, poxa, será mesmo que ela consegue? Bom, na curva longa, né, nos juros de muito tempo, às vezes 9%, 10% ao ano ele consegue. Mas pensa, se ele te promete ali, por exemplo, 1% todo mês, isso vai dar, sim, claro que tem que fazer composição de taxa, mas eu vou falar aqui mais ou menos, seria ali próximo de 13% ao ano, né? Então você fala, poxa, 13% ao ano? Cara, será? Eu tô achando um pouquinho mais arriscado. Então acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de noção, sensibilidade, tá certo? E tomar um pouquinho mais de cuidado. Dá para conseguir 1% ali em alguns períodos? Dá até mais. Entretanto, não pode se garantir que vai ser todo mês, né? É isso que a gente tem que entender, que mercados, renda variável, eles variam, mas variam para cima e variam para baixo. Então a gente não tem que ficar aceitando taxa que vai ali, por exemplo, um pouquinho a mais da renda fixa também, porque não pode garantir. É esse que é o entendimento que a gente tem que ter. A partir do momento que ele começa a oferecer taxas grandes demais, desconfie. Desconfiem, porque isso pode estar aí dentro de uma fraude. Ah, Leandro, tem contrato, tem isso, tem aquilo, pode ter o que for. Na hora que não conseguir pagar, na hora que você ficar com prejuízo, é aí que você vai ver que não tem contrato, que segure, não tem justiça, que pegue, porque muitas vezes os caras estão amparados judicialmente, tem lá seus cuidados, aquelas coisas todas. Então é importantíssimo que tomem bastante cuidado. Pessoal, é um assunto que a gente tem aí alguns espinhos no meio do caminho, mas ele é fundamental para que vocês cresçam cada vez mais, porque dentro de um portfólio, eu sempre gosto de falar, a defesa é muito melhor do que o ataque. Ou seja, se você pegar os grandes fundos até hoje, que performaram bem ao longo de muito tempo, eles sempre tiveram retornos relativamente médios comparado ao mercado, mas também perdas muito pequenas. Ou seja, perder menos ao longo do tempo nos seus investimentos é muito mais vantajoso do que você ficar procurando aquele investimento que vai ser o primeiro a chegar, tá certo? Então, tenham esse carinho, respeitem a história de vocês, respeitem o trabalho suado de vocês. Isso é fundamental para que, ao longo dos anos, pacientemente, resiliente, a gente vá construindo aos poucos a carteira de investimento e trabalhando e aportando e multiplicando para que a gente tenha tempo suficiente para aquilo que é muito importante para o nosso dia a dia. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui comigo. Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar. Compartilhe para os colegas para não caírem nessas fraudes, porque, igual eu falei, é muito importante para que a gente proteja primeiro e depois busque multiplicar a nossa capacidade que foi armazenada de uma forma em ativos financeiros. Beleza? Pessoal, muito obrigado, uma boa noite para todos vocês e até a próxima.